Olá, turma de Física Quântica. Neste vídeo, vamos buscar entender a estrutura de átomos com muitos elétrons e o princípio de exclusão. Até agora, foi analisado apenas o átomo de hidrogênio, pois é o átomo mais simples, apenas um elétron e um próton. Seu número atômico é igual a 1 e a carga é zero no estado fundamental. A solução para a equação de onda de átomos com muitos elétrons é muito complexa devido às muitas interações que ocorrem no átomo. E nem mesmo para o átomo de hélio, com apenas 2 elétrons, achou-se a solução ainda. Daí, o que se pode fazer é considerar algumas aproximações. Uma delas é desprezar as interações entre os elétrons, submetendo o elétron apenas à ação do núcleo, tomando-o como uma carga pontiforme. Assim, é possível determinar uma função de onda para cada elétron isoladamente, dependendo dos 4 números quânticos de que dependia o átomo de hidrogênio. Os números quânticos N, L, Ml e Ms. A carga do núcleo não é mais considerada como apenas E. A carga do núcleo vai se tornar Ze, em vez de E. Então, na equação da energia, dos níveis de energia, o fator E ao quadrado vai ser substituído, porque agora estamos considerando mais de um próton. Então, a carga agora não é mais de um próton. Embora essa não seja uma aproximação para o caso real, pois os elétrons interagem entre si e com o núcleo. Então, outra aproximação que pode ser feita é a de que os elétrons formam uma nuvem eletrônica, esfericamente simétrica, agora com o campo elétrico da nuvem somado ao campo elétrico do núcleo sobre cada elétron. Sendo possível, assim, escrever uma função correspondente para a energia potencial, o R, para essa visão esférica, levando a um conceito de aproximação de campo central. Essa aproximação proporciona um ponto inicial para entender a estrutura atômica. Então, novamente, escrevendo uma função para cada elétron, aqui a energia potencial vai ser diferente. Logo, os níveis de energia não são mais iguais os do átomo de hidrogênio apenas. Contudo, aqui diz que as equações separadas para cada componente, dadas na seção anterior, mostram que o R não entra na equação diferencial para as funções angulares. Assim, as funções angulares são as mesmas para o caso do átomo, as mesmas do caso do átomo de hidrogênio. E podemos obter o momento angular orbital e a componente Z do momento angular orbital, da mesma forma que utilizávamos as equações para o átomo de hidrogênio. Dadas pelas equações 41.22 e 41.23, que eram as equações para calcular o momento angular orbital. No caso de átomos com muitos elétrons, ainda vale as restrições dos números quânticos, obedecendo às regras que anteriormente foram vistas. Nesse quadro, aqui estão os valores permitidos dos números quânticos para funções de onda de um elétron. O número quântico principal, ele pode variar, pode ser maior ou igual a 1. Ele sempre vai ser a partir de 1. O número quântico orbital, representado pela letra L, ele varia de 0 a n-1 ainda. E o número quântico magnético orbital varia de -L a L. E o número magnético de spin varia, tem duas possibilidades, mais 1/2 ou menos 1/2. Então,
Poderia-se pensar que todos os elementos do estado fundamental apresentam as mesmas características. Porém, há uma regra que afirma que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico em um dado sistema. Mas por quê? Bom, cada elemento possui um número atômico diferente e as propriedades de cada um variam dos demais. Por exemplo, no átomo do sódio, com o número atômico igual a 11, se fizermos a distribuição eletrônica, poderemos observar que haverá um elétron na terceira camada. Então, a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Então, vai ter uma camada que vai ter um elétron sozinho. Esse elétron ele está mais fracamente ligado ao núcleo, então ele pode ser facilmente retirado. Assim, o elemento sódio tem a tendência de perder elétrons. No caso do neônio, com Z igual a 10, a configuração eletrônica mostra que todas as camadas estão preenchidas completamente. Assim, ele não tem facilidade nem em ganhar, nem em perder elétrons, e, portanto, não forma composto. Por isso, ele é considerado um gás nobre. O flúor tem o número atômico igual a 9. A distribuição eletrônica mostra que na última camada vai ter a ausência de um elétron. Ela não vai estar completamente cheia. Então, esse espaço vai permitir que esse elemento facilmente ganhe um elétron. Então, ele vai ter tendência de ganhar elétrons. E aí tem outra classificação para ele. De acordo com os números quânticos, só há a possibilidade de dois elétrons ocuparem o mesmo estado quântico, pois há só dois valores para ms, que é mais um meio ou menos um meio, não mais que dois. Portanto, o princípio da exclusão diz que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico e não podem ter os mesmos valores para os números quânticos. Mais abaixo, tem uma tabela que mostra as possíveis distribuições de elétrons em cada estado. Analisando a tabela, a partir dos números quânticos, por exemplo, no estado n igual a 1, o L só pode ser 0 e o Ml só pode ser 0 também. Nesse caso, quantos elétrons é possível ter nesse estado? Apenas 2. Por quê? Porque, como L é 0, Ml é igual a 0, mas o Ms ele tem duas possibilidades, mais ou menos um meio. Então, aqui pode ter 2 elétrons. Na camada, no N igual a 2, temos mais possibilidades. O L pode ser 0 e pode ser N menos 1, ou seja, 2 menos 1, 1. Então, aqui, o Ml vai poder ser 0, pode ser menos 1, 0 e 1. Nesse caso, tem 8 possibilidades para os elétrons serem distribuídos. No N igual a 3, que é a camada M, vejam aqui a camada M, o N pode ser 3 e o L ele pode ser 0, 1 e 2. O Ml pode ter esses valores. E para cada variação do Ms, que é o número quântico de spin, tem todas essas possibilidades de distribuição dos elétrons em cada estado. E assim por diante, em cada camada. O número N corresponde à camada esférica, em que os elétrons podem ocupar. E quanto maior o N, mais elétrons terão afastados do núcleo, ou seja, mais camadas. E as subcamadas S, P, D, F e assim por diante são representadas, correspondem ao número quântico L, como camada 3P corresponde, o estado 3P corresponde à camada M e à subcamada P. Okay?
Então, a distribuição eletrônica, ela determina as propriedades químicas que os átomos representam. Basta olhar a camada de valência. Átomos com camadas completamente cheias são denominadas gases nobres. Já foi citado. E os gases nobres, eles têm as camadas completamente cheias. Não tem tendência de ganhar nem perder elétrons. Então, o elemento que tiver essa característica vai ser considerado um gás nobre. Como o hélio com o número atômico 2, a camada 1s vai estar completamente cheia. Então, ele não ganha nem recebe elétron. Portanto, ele é um gás nobre. Em um átomo como o lítio, com o número atômico igual a 3, podemos observar, aqui a figura ao lado está representando um átomo de lítio. Na figura, na camada K, ela está toda preenchida. E o terceiro elétron está na subcamada 2s. Essa é a camada K, essa é a camada 2s. Aqui, a ação sofrida por esse elétron, pelo terceiro elétron, não é exatamente a carga de todo o núcleo. 2 dos elétrons, os da subcamada 1s, bloqueiam a carga de 2 dos prótons do núcleo. E, portanto, a carga que atua no terceiro elétron equivale a mais E. Equivale a mais E. Então, esse elétron ele é fracamente ligado ao núcleo, porque os elétrons da camada anterior bloqueiam a ação de alguns prótons do núcleo. Observando a tabela a seguir, podemos compreender que os átomos que apresentam configuração eletrônica semelhantes podem ser agrupados, formando as colunas na tabela periódica. Aqui são alguns dos elementos da tabela periódica. E aqui ele vai explicar que como os elementos são classificados de acordo com a sua configuração eletrônica. Os gases nobres apresentam todas as camadas cheias, sem doar nem receber elétrons. Os metais alcalinos possuem configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, todas as camadas cheias, mais um elétron. Então, vai ter um elétron numa camada sozinho. Os halogênios, como flúor, cloro, bromo, iodo, e aqui ele cita, tem configuração eletrônica de gás nobre menos um elétron, ou seja, na última camada tem a ausência de um elétron, ela não está completamente cheia. E assim por diante. Todos os elementos são classificados. Agora, vamos analisar outro efeito que acontece nos átomos com muitos elétrons. Para o átomo de sódio, a camada de valência contém apenas um elétron. Já vimos a distribuição eletrônica. Removendo-se esse elétron, o restante representa um conjunto de 10 elétrons e 11 prótons. Removendo-se um elétron, ficam 10 elétrons e 11 prótons, onde a carga interna vai equivaler a 10 elétrons. Então, a carga aqui negativa dos elétrons, compensando a carga positiva dos prótons. Como foi retirado um elétron, agora só restam 10, a carga efetiva, a carga interna, vai equivaler a mais E. Então, esse efeito é denominado efeito de blindagem. É quando os elétrons, eles bloqueiam a carga dos prótons. Então, no caso do sódio, 10 elétrons blindam 10 dos prótons do sódio, do núcleo. Então, a carga efetiva não é 11E, e sim apenas mais E. E quando o elétron permanece fora da distribuição positiva da carga, os níveis de energia podem ser obtidos substituindo o fator E
por ZEF E ao quadrado. E agora, a nova forma de calcular os níveis de energia de um elétron com blindagem é substituindo, agora adicionando ZEF, que será a carga efetiva. Isso para o elétron com blindagem. Então, esse foi o vídeo falando sobre algumas propriedades, como se organizam os átomos na tabela periódica e como a distribuição eletrônica é importante para entender suas propriedades. Obrigado por assistir.